Vamos começar definindo o que é a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Nesse plano cartesiano da figura, eu vou marcar um ponto A, que tem coordenadas xa e ya, e um ponto B, que tem coordenadas xb e yb. Eu vou ligar os pontos A e B com um segmento de reta. A distância entre A e B é definida como o comprimento desse segmento de reta, do segmento de reta que une os pontos A e B. Então, dados dois pontos no plano cartesiano, chamamos de distância entre esses dois pontos o comprimento do segmento que os une. A distância entre dois pontos A e B normalmente é representada por DAB, distância entre os pontos A e B. Vamos ver em seguida como é que eu calculo essa distância. Vamos ver como é calculada a distância entre dois pontos. Então, eu tenho um ponto A com coordenadas xa e ya e um ponto B com coordenadas xb e yb. A distância, nós sabemos que é o comprimento do segmento que une os dois pontos, normalmente representada por DAB. Eu vou prolongar a ordenada YA paralela ao eixo X até o XB e obtenho esse segmento verde aqui. Vou fazer a mesma coisa prolongando o XB até o YB e obtenho esse segmento azul. Fazendo desse modo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, e nós vamos trabalhar com ele. Antes disso, existem dois casos onde é muito simples calcular a distância. Se o segmento AB for paralelo ao eixo X, a distância é o XB menos o XA, sempre em módulo, porque distância é um número positivo. Então, o comprimento deste segmento é xb menos xa, que é um dos catetos do triângulo. E se o segmento for paralelo ao eixo das ordenadas, a distância também é fácil de calcular, é fazer o yb menos o ya. Este outro lado do triângulo é yb menos ya. Então, eu tenho um triângulo retângulo, vou aplicar Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é a distância, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeiro cateto ao quadrado, mais segundo cateto ao quadrado. Se aqui eu tenho um quadrado, eu posso tirar a raiz do segundo membro. Então, a distância entre dois pontos no plano cartesiano é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Em alguns livros, alguns professores fazem ao contrário, fazem o xa menos o xb, ya menos yb, mas o resultado vai dar exatamente o mesmo, porque eles estão elevados ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Eu quero calcular a distância entre dois pontos dados, os pontos 1 e 2 e menos 3 e 5. O ponto A é o ponto 1 e 2, e o ponto B é o ponto menos 3 e 5. Separei bem os pontos, anotei. A distância entre os pontos é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. As abscissas, menos 3 e 1, e as ordenadas, 5 e 2. Então, como é que vai ficar? Menos 3 menos 1, xb menos xa, mais 5 menos 2, tudo isso ao quadrado. Uma observação importante é que eu preciso prestar atenção com os sinais, particularmente se os números forem negativos, tá certo? Porque menos com menos dá mais, então tem que prestar bastante atenção nos sinais. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado. 5 menos 2 dá 3, mais 3 ao quadrado. Isso dá 16 mais 9, dá raiz de 25. É o nosso famoso triângulo 3, 4, 5. A raiz de 25, algebricamente, poderia ser mais ou menos 5. Mas como eu estou falando de distância, não vou considerar os números negativos,
vou considerar só o valor positivo, então a distância entre os pontos A e B vale 5. 5 o quê? 5 unidades de distância, sejam elas quais forem, centímetro, metro, quilômetro, qualquer que seja a unidade de distância que estiver sendo utilizada. Então vamos fazer um exercício utilizando a expressão para cálculo da distância entre dois pontos. O exercício fala que eu tenho um ponto que é x e 2, eu não conheço a abscissa desse ponto, mas eu sei quem é a distância entre esse ponto e um outro ponto B, 4 e 8. Eu sei que essa distância vale 10 e eu quero calcular exatamente esse x. Então, vou separar os pontos para ficar bem organizada, bem estruturada a resolução. O ponto A tem a abscissa x, que é o que eu quero calcular, e tem ordenada 2. O ponto B tem a abscissa 4 e ordenada 8. E eu sei que a distância entre eles vale 10. Essa expressão eu nunca posso esquecer. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Se a distância é igual a essa raiz quadrada, a distância ao quadrado, coloco a distância ao quadrado e tiro a raiz. Então vamos começar a substituir os valores. O DAB é 10, o XB é 4. 4 menos x ao quadrado, mais 8 menos 2 ao quadrado. Agora é bastante atenção para resolver isso. 10 ao quadrado é 100, 4 menos x ao quadrado, 8 menos 2, 6, 6 ao quadrado. 4 menos x ao quadrado é igual a 100 menos 36. 6 ao quadrado é 36, passei para o outro lado. 4 menos x ao quadrado é igual a 64. Então eu cheguei numa expressão e eu tenho duas maneiras diferentes para resolver. Uma maneira que eu acho mais simples: se 4 menos x ao quadrado é 64, o 4 menos x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64, 4 menos x mais ou menos 8. Vou analisar os dois casos. Se 4 menos x for igual a 8, o menos x vai dar 8 menos 4, menos x igual a 4, multiplicando todo mundo por menos 1, x igual a menos 4. E o outro caso é quando 4 menos x igual a menos 8. Então, menos x vai dar menos 8 menos 4, passando para o outro lado. Menos x igual a menos 12, e o x vai dar 12. Multipliquei os dois lados por menos 1. Então, eu vou ter dois pontos diferentes, que obedecem àquilo que eu estou procurando. Um para o x igual a menos 4, que vai ser menos 4 e 2, e outro para o x igual a 12, que vai ser 12 e 2. Legal, acabou o exercício, já resolvi, já achei o valor de x. Mas eu disse que existe uma outra possibilidade. Partindo da expressão 4 menos x ao quadrado igual a 64, eu posso desenvolver isso como um produto notável, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu não sei o produto notável e quero ir por esse caminho, eu poderia fazer o chuveirinho, 4 menos x vezes 4 menos x. Então, 16 menos 8x mais x ao quadrado igual a 64. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Eu só vou rearranjar os termos para ficar naquela ordem padronizada. Vai ficar x ao quadrado menos 8x menos 48 é igual a 0. Resolver é uma equação do segundo grau agora. Olha. O a é igual a 1, o b é igual a menos 8 e o c é igual a 48. Cuidado com os sinais aqui. Vou calcular o delta, b2 menos 4ac, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 48. Cuidado com o sinal. Isso vai dar 64 mais 192, 256, que tem uma raiz exata. A raiz de 256 é 16. Vou calcular os valores de x aplicando Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a,
Cuidado com o sinal aqui. 8 mais ou menos 16 sobre 2. O primeiro valor, 8 mais 16 sobre 2, 24 sobre 2, deu 12. E o segundo, 8 menos 16 sobre 2, menos 8 sobre 2, o segundo deu menos 4. Então, obtive os mesmos 2 pontos. Não tem importância nenhuma quem eu chamo de A1 e quem eu chamo de A2. Então, pelos 2 caminhos, cheguei no mesmo resultado. Observe que o exercício já teria acabado aqui, ó. Achei o x menos 4 e achei o x igual a 12. Continuamos fazendo de uma outra maneira e agora eu só vou fazer uma verificação gráfica. Vou desenhar esses pontos no plano para ver que situação é essa. Então, o ponto A, o ponto B é 4 e 8. E o ponto A é 12 e 2, tá certo? Vamos ver quem é a distância entre esses dois? Estou usando o A1 aqui, ó. Então, desenhei em verde a distância entre esses dois. Deu DA1B. E a outra possibilidade para o A é menos 4 e 2. Então, marquei a outra possibilidade para o A, que é menos 4 e 2, e desenhei a distância A2 até o B. Isso mostrou, dá para ver bem aqui, que essas duas distâncias são iguais, tá certo? Essas duas distâncias são iguais e elas valem 10. Isto é apenas uma verificação gráfica e eu não sou obrigado a fazer, só estamos fazendo para visualizar bem e é uma coisa super válida, é bom a gente visualizar graficamente o que fizemos. Então, vamos fazer um exercício de aplicação do conceito de distância entre 2 pontos. É um exercício da PUC. É dado um ponto B, cujas coordenadas são 3 e B. E é dito que esse ponto B ele é equidistante dos pontos A e C. Equidistante é uma palavra que aparece bastante aí nos exercícios de geometria analítica. Equidistante significa que está à mesma distância. Ou equidistante às vezes aparece como equidista. O ponto A e o ponto B equidistam do ponto C e assim por diante. Então, o B é equidistante dos pontos A e C. Isso significa que se o B é equidistante de A e C, a distância entre o B e o A é igual à distância entre o B e o C. Vou começar isolando bem os meus pontos aqui. Olha. O ponto A é o 6 e o 0, o ponto C é o 0 e 6, e eu vou colocar aqui no meio o ponto B, que ele é equidistante dos dois. O B ele tem abscissa 3 e a ordenada dele é justamente o que eu quero calcular. Não posso esquecer da fórmula da distância entre 2 pontos e agora vou efetivar aquilo que o enunciado do exercício está falando, que o ponto B é equidistante de A e C. A distância entre o A e o B é igual à distância entre o C e o B. A distância entre o A e o B, diferença das abscissas ao quadrado mais diferença das ordenadas. Distância entre o C e o B, diferença das abscissas ao quadrado mais diferença das ordenadas ao quadrado. Vou substituir os valores pelos valores dados com muita atenção para não errar o sinal, para não cometer nenhum engano. Então, primeiro, olha, entre A e B, xb menos xa, 3 menos 6 ao quadrado, yb e ya, b menos 0 ao quadrado. Isso é igual 0 menos 3, 3 menos 0 ao quadrado, mais b menos 6 ao quadrado. Simplesmente substituir os valores pelos valores dados. Esse b menos 6 ao quadrado é um produto notável. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes a diferença do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No nosso caso, o quadrado do primeiro é b ao quadrado, 6 vezes b é 6b vezes 2, 12b, mais 36.
Mas tem gente que fala, ah, mas eu não quero decorar esse produto notável. Se você não quiser decorar, b menos 6 ao quadrado é b menos 6 vezes b menos 6. Aí você faz lá o nosso famoso chuveirinho e vai chegar exatamente no mesmo resultado. Se eu tenho a igualdade de duas raízes aqui, eu posso cortar essas raízes e vai ficar, ó, 3 menos 6 menos 3. Menos 3 ao quadrado, b menos 0 é b mais b ao quadrado, 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado, mais esse produto notável que eu desenvolvi. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 mais b ao quadrado. 3 ao quadrado desse lado também é 9. Vou poder cortar esse 9 com esse 9, esse b ao quadrado com esse b ao quadrado. Olha, a resolução dessa álgebra você pode fazer da maneira que você achar, que você estiver mais familiarizado, a maneira que for mais segura para você. Passando esse 12b para o outro lado, né, vai ficar 12b igual a 36. Se 12b é igual a 36, divido os 2 por 12, essa é a maneira correta, mas muitas vezes a gente fala, olha, quem está multiplicando passa dividido. b é igual a 36 sobre 12, o b é igual a 3. Como o meu ponto B é o ponto 3 e B, e eu acabei de achar o B, o meu ponto B vai ser o ponto 3 e 3, que é a alternativa C. O exercício acabou aí, mas se eu quiser, eu posso fazer uma verificação. Nosso amigo aqui está perguntando, será que é verdade? Será que o B é equidistante de A e C? Então eu vou calcular a distância entre o B e o A usando o valor do B que eu acabei de calcular, que é o 3 e 3. Substituí todo mundo na fórmula da distância e deu raiz de 18. Não preciso calcular raiz de 18. A única coisa que eu preciso verificar é se a distância entre o B e o C vai dar a mesma coisa. Substituo os valores e deu a mesma coisa. Então isso está me falando que o B é equidistante de A e C. A distância entre o A e o B é igual à distância entre o C e o B. A e C são equidistantes de B, ou B é equidistante de A e C. Então isso está certo. Eu fiz uma verificação que mostrou que o resultado que eu encontrei está correto.